Olá a todos, sou o Thiago Toledo. A ideia aqui hoje é fazer apresentação barra demonstração do Adaptive. E como a apresentação aqui, eu irei separar a apresentação em 4 partes. Essa introdução aqui vai ser válida para as 4 partes. Então eu irei separar a apresentação aqui na parte de MFA, Sync Sign-On, provisionamento e MDM, né? Então vou separar em 4 vídeos. Bom, começando aqui, né, o que é a Adaptive? A Adaptive é uma plataforma de identidade, né, o famoso IDP. E ele tem a abordagem aqui, né, de confiança zero, né? Que antigamente nós tínhamos aqui a questão da abordagem que é confiar, mas verificar, né? Que essa abordagem se baseava aí em limites bem definidos, né? Dentro da nossa rede local, onde eu tenho meu firewall, eu tenho meu DLP, eu tenho meu proxy, enfim, tem toda uma infraestrutura de segurança, né? Então, essa era a abordagem utilizada antigamente, né? E hoje a abordagem é do confiança zero, né? O Zero Trust, né? Que vem com a abordagem aí de nunca confie, sempre verifique, imponha o mínimo de privilégios, né? Isso tanto dentro ou fora da rede, né? Isso é uma coisa bem bacana de comentar, que eu vou demonstrar aqui por diversas funcionalidades que a Adaptive traz. Bom, e a Adaptive, ela consegue proteger aí tanto aplicativos e endpoints, né, verificando todos os usuários, validando seus dispositivos e limitando de maneira inteligente o seu acesso. E hoje a Adaptive aí tem mais de 2.000 clientes espalhados pelo globo, tá? Bom, e a Adaptive, qual que é a infraestrutura necessária, né? Porque a Adaptive é um portal, né, que está na nuvem, né? Então, a ideia é que os usuários acessem esse portal e a partir dali eles tenham acesso a todas as ferramentas necessárias, né? E para o funcionamento do portal, né, utilizando a sua infraestrutura de Active Directory, nós precisamos, no ambiente local, a instalação do Adaptive Connector, né? Ele vai fazer a ponte entre a sua rede local e a nuvem. E para isso, nós liberamos, né, o conector, né, criamos regras no firewall para o conector sair para a nuvem. Não precisamos configurar nada de fora para dentro, né? Então, uma liberação aí de HTTP e HTTPS para o conector sair sem restrição, e a partir daí está feita a ponte. Então é bem simples a infraestrutura necessária, né, né? O mínimo que nós recomendamos são 2 conectores por 2 conectores, né, para a gente ter a questão do balanceamento e alta disponibilidade, tá? Então essa é a infraestrutura necessária para o Adaptive, beleza? Tá, só comentando, então, o portal, né? O portal é na nuvem, os usuários acessam esse portal, o portal utiliza o conector, né, que é a ponte para a rede local, eles conversam com o Active Directory, valida o usuário e o usuário acessa o portal. É basicamente isso, tá? Então, essa que seria a introdução. Vamos para as funcionalidades. O tema é Sync Sign-On. Então, o Adaptive, né, assim que a gente adiciona as aplicações dentro do Adaptive, nós conseguimos aplicar o Sync Sign-On, né? O usuário acessa o portal com um único logon e acessa os aplicativos com esse mesmo logon. Dentro do Adaptive, né, nós temos aqui diversas formas, né, diversas ferramentas que nós iremos disponibilizar para o usuário, né? Então nós temos aplicativos na nuvem, aplicativos legados, aplicativos do smartphone e o próprio portal, né?
Então, o que o SSO permite, né? Então, aqui ele permite uma experiência de entrada segura, sem atritos para o usuário interno e externo, que se ajusta com base no risco. A gente vai estar comentando sobre isso também, a questão do risco. Né? E os usuários acessam um portal usando credenciais corporativas existentes para acessar todos os aplicativos atribuídos em um único local. Né? Então, o usuário acessou ali, ele já tem todas as ferramentas necessárias para o trabalho. Né? Então, para demonstrar aqui, deixa eu só fazer um logoff para também demonstrar uma questão aqui. Não é o foco, né, dessa questão, mas vou mostrar rapidamente aqui. Então, a experiência do usuário acessando o seu desktop. Deixa eu já pegar o celular. Acho que o Bruce não tem. O Bruce eu não coloquei. Beleza, então aqui o usuário, né, a experiência do usuário, assim que ele acessa a máquina, né, ele vai abrir aqui o browser. E no browser ele vai acessar o portal Adaptive. Quando acessa o portal, ele identifica as configurações já pré-estabelecidas e eu consigo fazer o login no portal sem informar senha. Então, o usuário, uma vez que ele fez o login no seu desktop, ele acessa o portal, não precisa digitar a senha novamente. Né? Então, aqui seria um exemplo da experiência do usuário acessando o nosso portal e aqui ele tendo todas as suas aplicações disponíveis. Tá, o outro exemplo que eu separei aqui é com relação ao acesso, né? Então aqui tem as aplicações, então eu vou utilizar aqui uma aplicação que eu tenho, que é o Adaxys. Repara que o Adaxys ele está configurado para utilizar autenticação via SAML. Então o usuário acessa a aplicação, faz toda a validação e ele cai na aplicação sem informar a senha. Né? Então isso é muito legal, né? Isso impede aí o usuário de ter várias senhas diferentes para diversas aplicações. Então o usuário acessa o portal sem senha, acessa as aplicações sem senha, e isso é muito aumenta a segurança do ambiente. Né? Então, e ali ele já tem acesso a todos as suas ferramentas de trabalho. Bom, continuando, né, quais que seriam os benefícios do login único, né, o Single Sign-On? Primeiramente, reduz o risco, né, já comentado, então o usuário vai ter uma única senha para acessar todos os aplicativos. Né, a gente consegue impor uma política de senha mais forte. Então, a senha do AD, né, a gente consegue estabelecer uma senha forte para o usuário. Né, então, ele vai ter que memorizar uma única senha, né, que reduz aí o risco, né, de práticas inadequadas de senha. Né? Às vezes o usuário usa a mesma senha para tudo, senhas fáceis, né? Então, enfim, você reduz esse risco. E com o SSO, usuários têm menos probabilidade de usar senhas repetidas ou criar senhas simples, né? Como é bem comum no ambiente. Senha única para tudo. Aumentar a produtividade, né? Simplificando o acesso a aplicativos com o portal, né? Conforme demonstrado aqui. Então, o usuário acessa o portal, ele vai ter todas as suas aplicações, tanto internas, essa aqui é uma aplicação interna, tá? Como aplicações externas, né? Então, o Google, né, fazendo aí via SAML, então o usuário não precisa informar a senha novamente, né? A gente vai entrar mais para frente nessa questão, mas então é muito melhor essa questão aí de um portal com todas as ferramentas necessárias. E tem aqui a questão de desafogar a equipe de TI, né? Porque o Adaxys a gente consegue criar o portal de self-service, onde o próprio usuário pode fazer o reset de senha,
e desbloquear a sua conta, tá? Eu havia separado aqui. Vamos fazer o Sign Out. Tá, então vamos simular um acesso aqui, né, o Peter acessando o portal. Eu vou errar a senha 5 vezes. Ops. 3, 4, 5, eu acho que foi 5, né? Mais um para garantir, tá? O que isso vai causar, né? Vai causar o bloqueio da conta do usuário, porque ele esqueceu, ele digitou 5 vezes a senha errada. Se nós formos aqui olhar no AD, nós vemos que a conta do usuário está bloqueada e por isso ele não consegue acessar. Aí nós temos né, então, o usuário, né, vamos supor, ele vai fazer o acesso. Aqui nós já temos o Forget Password. Então, se o usuário realmente esqueceu a senha, ele pode vir aqui, né, vai preencher algum dos fatores, né, para fazer o reset da senha. E no processo de reset, eu consigo informar aqui a minha política de senha, que é no mínimo 12 caracteres, uma maiúscula e caractere especial. Então, a partir daqui, o usuário consegue resetar a sua senha caso ele tenha esquecido. No nosso exemplo aqui, né, que o usuário tentou a senha 5 vezes e errou. Então, aí ele pode, né, como eu acho que ele digitou rápido, né, enfim, aí tem aí nos fatores. Então, vamos dizer que o usuário agora ele tente acessar com a senha correta. Então, ele informa a senha aqui novamente, com a senha correta. Utiliza aqui o fator, vou utilizar o mobile agora. Veio aqui no meu celular, estou aprovando pela barra de notificação, que é muito mais simples. Repare que, como eu estou com a minha conta bloqueada, o portal me oferece novamente opções do MFA. Por quê? Eu validei minha senha, validei o meu fator, só que agora para desbloquear a conta eu coloquei que ele tem que validar outras informações, né? Então, por exemplo, aqui utilizar o OTP. Então, para validar com o OTP, Next, eu tenho meu OTP cadastrado no celular e o plugin do browser. Então, posso vir aqui, copiar e colar e o usuário acessa o portal. Quer dizer, o próprio usuário consegue resetar a senha e desbloquear sua conta, né? Então, se nós voltarmos aqui para o AD, identificamos que a conta foi desbloqueada, né? Então, isso é bem bacana e ajuda a equipe de TI desafogando nesse requisito aqui de esqueceu a senha ou conta bloqueada, né? Continuando, mais benefícios do logon único. Gerenciar a identidade, armazena e gerencia centralmente as identidades dos usuários, funções organizacionais e controle em um único diretório, né? Então, frisando mais uma vez aqui, nós temos o nosso diretório Active Directory. Então, dependendo aí da empresa, né, nós podemos ser o Office 365, o G Suite, Salesforce, e cada uma dessas aplicações tem seu próprio diretório, né? Então, você teria que gerenciar o seu diretório do AD com o seu diretório do Office, do G Suite, do Salesforce. E o Adaptive vem aqui para você integrar isso de uma forma única, né? Então, você vai utilizar essas ferramentas, essas soluções com o seu próprio AD, né? Então, vai facilitar muito, né, essa questão aqui de um único ponto de armazenamento, né, de credenciais. Colabore com parceiros, né, forneça aí acesso com um clique, aplicativos para funcionários e seus parceiros, né? Então, mais uma vez, o usuário pode acessar aqui o seu portal e no portal tu já ter todas as aplicações certinho. Não sei se eu comento nesse daqui, acho que não é com o Bruce. Acho que não é no Bruce. Vamos continuar então, beleza. Então é possível, né, a gente fornecer esse tipo de acesso, né, tanto para usuários internos como para parceiros, né, que aí vem
o acesso ao portal, né, para ter acesso às ferramentas necessárias. Bom, melhora a conformidade, né, atendendo os requisitos. Separei 2 relatórios aqui para demonstração. Eu tenho aqui os relatórios, tenho diversos já prontos, né, mas eu posso personalizar. Tenho aqui o app launch. Vou escolher a data de quando eu quero. 25. A aplicação, tá? Eu quero tirar uma aplicação aqui. Eu escolho a aplicação que eu quero. Então, quem que utilizou essa aplicação naquele período especificado? Basicamente o Bruce e o Peter, né? E o IP de que eles vieram, né? Então aqui é meu IP público, né? Então, quando acessou e o usuário. Outro que eu separei aqui que é bem bacana é o Most Common User Apps. Mais uma vez eu vou escolher aqui o período. E aqui ele vai me trazer todos os aplicativos baseados no acesso, né? Então, minha aplicação mais acessada foi a Daxis, SAML, depois Sample Analytics, enfim, aqui são todas as aplicações que eu acessei, né, naquele período de tempo informado. Continuando. Bom, mais uma vez, né, a gente acaba falando mais do mesmo, né, batendo na mesma tecla, mas para deixar bem claro, né, que os usuários aí, um ponto central, né, de acesso com todas as suas aplicações tanto na nuvem como aplicações on-premise em um único local. Acabei até comentando, né, da questão do provisionamento, né, do Salesforce. Uma coisa bacana aqui que nós temos com relação ao Office 365, né, o provisionamento de licenças, né, uma vez que o usuário é desabilitado no AD, através das nossas regras, nós identificamos isso e desabilitamos o usuário na outra ponta, né? Então, desabilitamos o usuário, tiramos a licença, tornando ela válida para outro usuário, né? Podemos utilizar para outro usuário. E temos aqui também o portal, onde o usuário altera suas próprias informações. Então, voltando para cá, eu tenho a parte da minha account. Então, o usuário, uma vez logado, eu consigo aqui atualizar minha senha, né? Consigo alterar minha senha, fazer o cadastro dos meus produtos de segurança, cadastrar meu OTP. Eu tenho aqui as informações do meu perfil, né? Inclusive aqui podemos colocar para português do Brasil, mas eu prefiro deixar em inglês para melhor para mim. E consigo também editar aqui o meu perfil. Então, se o usuário alterou seu celular, né, mudou do ramal, enfim, o próprio usuário pode vir aqui alterar e adicionar essas informações ao seu perfil. E aqui na parte da organização, né, nós conseguimos ver aqui quem que é o gerente do usuário e para quem que ele se reporta, departamento e os grupos que ele participa. Beleza. Continuando, nós temos aqui o Gateway, o famoso app Gateway aqui do Adapt. O que é o app Gateway, né? Então, o app Gateway permite acessar aplicativos internos através da internet sem VPN, sem expor sua rede, sem instalar hardware ou alterar qualquer regra de firewall, né? Como que funciona isso? Vou fazer uma pequena alteração aqui no meu ambiente para demonstrar esse acesso. Então imagine que o usuário está externo ao ambiente e ele você precisa fornecer acesso à sua aplicação. Essa é uma aplicação interna aqui do meu ambiente e com o app-gate configurado, o usuário consegue... Não? Deixa eu dar uma atualizar aqui. Vamos ver, deveria carregar a aplicação pela URL.
desculpa, não é essa aplicação. Eu separei as aplicações para ficar fácil a demonstração. Estava clicando na errada. Então é a aplicação que está utilizando o AppGate configurado. O que vai fazer essa funcionalidade? Né? Ela cria uma URL externa usando o conector como ponte. Eu consigo acessar a minha aplicação sem VPN, sem regras de firewall, sem mexer nas regras de firewall, sem instalar nada no ambiente. Basicamente seria isso, né? Por algum motivo aqui a aplicação não carregou, né? Eu faço diversas alterações no lab, às vezes não funciona como deveria, porque eu estou sempre mexendo aqui nas configurações, né? Como eu acabei de fazer para demonstrar, mas esse que seria o funcionamento, tá? Deixa eu ver se eu abrir outro aqui, acho que ele vai abrir. Não deixou. Beleza, mas essa que era a ideia, era demonstrar que a aplicação ela é acessível externamente, tá? Deixa eu voltar aqui a configuração. Beleza. Esse que seria o App Gateway, né? Então que você consegue disponibilizar uma aplicação interna para ser acessível pela internet, né? Sem expor sua rede, sem VPN, sem instalar nada. É muito simples, fácil e rápido. Deixa eu ver aqui. Tá, gerenciamento de acesso contextual, né? O Adaptive ele tem aqui um aprendizado de máquina, né? Que é o Machine Learning, que ele cria um perfil de linha de base para cada usuário, né? Aproveitando atributos atributos contextuais, né? Como localização, dispositivo, rede, etc. Né? Isso permite analisar a atividade do usuário em relação aos seus padrões históricos, né? Então, imagine o Thiago, né? Ele sempre acessa seu portal de uma localidade específica, né? Seu dispositivo específico, né? De segunda a sexta, no horário tudo já certinho, né? Sempre fez esse tipo de acesso. Aí de repente vem um acesso lá da Europa, né? Da Rússia, da China, enfim, vem um acesso fora do padrão histórico do Thiago, né? No caso aqui do Bruce. O que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente bloquear o acesso, ou a gente pode pedir o MFA. Então a gente tem essa camada a mais de segurança, tá? Onde a gente pede o MFA ou simplesmente bloqueia a configuração. Bloqueia o acesso, desculpa. Tá, então aqui na política, deixa eu mostrar aqui na verdade aqui em cima. Eu tenho aqui a minha política de acesso ao portal, tenho a minha política padrão. O que eu posso estabelecer aqui na minha política padrão? Né? Que para acessar o portal eu preciso de MFA. Então, acessou o portal, vai ser solicitado o MFA. E aqui eu posso colocar regras. Né? Então, o portal, né, os usuários só podem acessar o portal em dias específicos da semana, né? Que seria o horário de trabalho, né? Eu também posso criar que ele só pode acessar em horário, no dia de trabalho e no horário de trabalho. E aqui eu vou falar que o acesso é permitido. Não é somente senha, cadê? Então essa que seria a ideia. Eu crio políticas fixas, né, estabelecendo já aqui uma camada de segurança, né, já bloqueando, né, fazendo o filtro por aqui. Eu vou demonstrar os filtros ali um pouquinho mais para frente, tá? Mas esse aqui seria um exemplo principal aí dessas regras aqui de acesso. Aí nós temos aqui
a do aplicativo, tá? Que a ideia aqui do aplicativo, não quero salvar. Por exemplo, né, a minha aplicação ADAX é uma aplicação crítica e eu não quero que seja acessado, não quero que tenha risco no acesso à aplicação. Então, primeiramente, eu posso aqui colocar um fator de MFA. Então, para acessar a aplicação, precisa de um MFA. E aqui eu vou criar algumas regras também. Né? Então, eu posso, primeiramente, baseada no comportamento do usuário, eu posso colocar aqui que se o acesso, né, se o risco de acesso do usuário for alto e que alto, ou eu posso colocar aqui também risk level indeterminado. Então, se esse perfil for atendido, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele bloqueie o acesso. Not allowed. Ok? Esse seria um exemplo, né, na política baseada no comportamento. Outra política, né, de exemplo que a gente pode utilizar é: essa aplicação só pode ser acessada por dispositivos que eu conheço, né, dispositivos que eu gerencio. Então eu posso colocar aqui que se o dispositivo for conhecido, se for verdade, né, se essa condição for verdadeira, eu permito o acesso. Qualquer coisa diferente disso, eu posso bloquear o acesso. Ou eu posso colocar também uma outra regra, né? Essa aplicação só pode ser né? Pode ser um E aqui também. Ela só pode ser acessada de dentro do meu ambiente, né? Dentro do IP corporativo que eu determino. Essa aplicação só pode ser acessada nesse perfil de acesso. Enfim, tenho diversas formas de aplicar, né, a minha política de acesso. Né? Então tem a primeira política de acesso, que é acesso ao portal, que eu já posso restringir bastante o acesso. Eu tenho a política do aplicativo, que eu consigo colocar mais camadas de proteção, né, com relação à criticidade da aplicação. Continuando, diretório de nuvem flexível, né? Então nós conseguimos também criar usuários dentro do diretório do Adaptive, né? Então, se porventura eu não quero criar um usuário no meu AD, né? Por exemplo, vou dar um acesso para um terceiro, eu não quero criar um usuário no meu AD, eu posso usar o diretório do Adaptive e criar um usuário lá e trabalhar de outra forma, com outras formas de acesso, tá? Então temos essa possibilidade. Também temos aqui o diretório na Adaptive, né? Ele pode armazenar aí um número ilimitado de usuários, né? Então eu tenho lá meu Office 365, eu tenho meu Salesforce, eu tenho diversas aplicações utilizando ali e eu posso ter, né, então, números ilimitados de usuários, tá? Temos aqui uma outra coisa como, né, mais uma opção de acesso. Eu não separei nenhum exemplo, nenhuma demo com relação a isso, tá? Ela realmente é pouco usado, que seria a gente possibilitar o usuário acessar o portal através de alguma outra rede, né, social, né? Como o Google, LinkedIn, Facebook, né, que a gente faz toda a configuração para permitir esse tipo de acesso. Tá? Não é comum, tá, a utilização disso aqui, então não vou fazer nenhuma demo nem comentar nada sobre esse meio de acesso. Né? Continuando, nós temos aqui a extensão do navegador. Né? Então, para o funcionamento aí de diversos aplicativos, é necessário ter o plugin do Adaptive instalado no browser. Tá? Aqui, eu vou mostrar aqui. Então, dependendo da aplicação, se não tem instalado o plugin, assim que eu clico na aplicação, ele vai me informar que é preciso e vai instalar o plugin do Adaptive no browser. Tá? Então, é necessário para acessar aí as aplicações e tem diversos benefícios com relação a isso. Tá?
Beleza? Então, como é que funcionaria o plugin, tá? Deixa eu ver com o Peter. Acho que está no perfil do Peter. O Peter, por exemplo, é uma das pessoas que consegue acessar o Twitter corporativo, né? Então, eu consigo disponibilizar o acesso, ele vai acessar o Twitter corporativo sem saber a senha, né? Então, eu consigo colocar uma senha fixa, os usuários acessam sem saber a senha e eu coloquei aqui uma camada a mais de segurança. Então, o usuário acessa, ele precisa informar o MFA, né? Temos aqui outras ações também, né? Como para acessar isso daqui eu precisaria de um token físico que fica com o gestor. Então eu precisaria ir lá falar com ele, pegar esse token e fazer o acesso, tá? Então tem formas aí de acessar e proteger o aplicativo, tá? Então, uma vez informado preenchido todos os requisitos, o login vai ser realizado. Então o plugin entra em ação e faz o login para mim, né, aí na aplicação. Beleza? O que mais eu tenho aqui? As tags, né? Então, dependendo aí da quantidade de aplicativos no ambiente, pode ser aí bem trabalhoso, né? Então, primeiramente temos a busca, né? Podemos aqui fazer a busca pelos aplicativos, ou nós podemos criar tags, né? Tag está com outro usuário. Eu criei a de exemplo lá, tá? Na verdade, que como eu estou logado com o Bruce, eu posso, acho que, só acessar aqui. Essa máquina aqui está com o usuário do Bruce logado, tá? Então o Bruce loga sem precisar informar a senha, né? Que ele faz aí a integração com o Windows e o usuário acessa o portal sem saber a senha. E eu havia colocado, acho que foi aqui. Então eu posso criar tags, né? Então se eu tenho diversas aplicações aí, né, eu posso separar por financeiro, social, RH, enfim, eu vou criando essas tags, que aí, dependendo da quantidade de aplicativos, né, eu tenho alguns clientes aí que tem bastante aplicações, e às vezes não é difícil você achar ela aqui, então através dessas tags você consegue se organizar né, com as tags. Outra coisa bacana que o plugin nos proporciona é, por exemplo, quando eu acesso alguma aplicação. Então, vou acessar aqui. Isso aqui é a experiência do usuário, tá? De um acesso a aplicações que ele costuma utilizar, né? Então, se eu acessar aqui o LinkedIn, o plugin identifica essa aplicação e ele adiciona, ele me dá aqui, ele me pergunta se eu quero adicionar essa aplicação no meu portal. Porque aí com esse usuário e senha salvos, né, na próxima vez que eu for acessar, a aplicação vai estar aqui e com um clique eu acesso a aplicação sem precisar informar o usuário e senha, né, porque já está salvo, o plugin consegue fazer, facilitar o acesso, né, do usuário. Aí como exemplo, tá, o usuário, né, quando ele adiciona a aplicação aparece aqui, então ele vai estar aqui com a sua credencial salva, né, vai estar com a sua senha 1, 2, 3, 4. Aí o usuário consegue também copiar, visualizar a senha, então o usuário consegue fazer a gestão por aqui, né, criar as tags, né, então eu posso colocar aqui, né, pessoal. Ops. Criar essa nova tag e classificar os meus aplicativos aqui para eu ter um acesso mais fácil no futuro.
Bacana? Beleza. Next. Catálogo de aplicativos, né? Então a Adaptive, ela tem aí um catálogo gigante de aplicativos, né? Então que facilita a implementação, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não é aqui. Web Apps. Adicionar Web Apps. All Apps. Então aqui seria o catálogo da Adaptive, né? Então o catálogo é bem extenso, temos inúmeras aplicações já pré-cadastradas, né, que facilita para você adicionar as aplicações, né? E caso a aplicação sua não esteja aqui no ambiente, nós temos a Custom. A Custom, nós temos aqui diversas opções para adicionar e customizar uma aplicação que não está no catálogo, tá? Uma coisa bacana também é o Infinity Apps. Esse Infinity App, ele tem aqui, acho que não, vai ter que ser no browser, no Firefox. No Firefox, né, então se eu tenho uma aplicação interna, uma aplicação que não está no catálogo, que eu quero adicionar no portal, eu posso utilizar o plugin, acho que ele não vai mostrar. Eu preciso acessar ela através do Firefox. Firefox. Que aí eu consigo fazer o mapeamento ali dos campos e adicionar. Vamos ter que logar, não teve jeito. Mas para demonstrar que quando uma aplicação porque assim, para fazer o auto login, ele precisa mapear onde é que é na tela, né? A parte de login e senha da aplicação que a aplicação utiliza, né? Cada aplicação ali tem uma disposição diferente. Quando nós estamos no Firefox, né? Isso aqui seria mais para gerência, tá? Não seria gerência, para os administradores de TI. Deixa eu entrar aqui, sei lá. Usar o LinkedIn, mas normalmente vai ser uma aplicação interna, alguma outra aplicação, tá? Porque o LinkedIn já está no catálogo. Eu viria aqui, avançado, captura. Aí ele já vai aqui identificar os campos, onde é que é na tela o campo, né, de usuário e senha. A gente vai mapear, né, se tiver aqui alguma informação a mais, e a gente consegue adicionar no portal o LinkedIn, né, ou a aplicação interna, né, legado que você tenha no ambiente, ou qualquer outra aplicação que você queira, qualquer aplicação web, né. Então a gente tem essa facilidade também para adicionar aplicações no Adaptive. Bom, acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. Obrigado.